Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente, juntamente com todos vocês, através do canal do Pastor Edivaldo Bueno. E nesta oportunidade nós vamos falar da lição de número 6 da classe dos jovens. E o tema da nossa lição é Recuperando o Tempo Perdido. Os objetivos desta lição é valorizar o tempo presente como oportunidade de recomeço. Aprender que Deus pode restituir o tempo aparentemente perdido por vossos servos. E também nós vamos refletir a respeito do que significa estar parado no tempo. E uma pergunta-chave para a gente compreender esta lição é se nós ou se você está feliz com o resultado que a sua vida está apresentando, ou os resultados que você está conquistando na sua vida. Então, colocando essa pergunta como centro da nossa reflexão desta lição, nós vamos aprender que mesmo que nós tenhamos perdido tempo, o Senhor, Ele é poderoso para restituir o tempo que nós perdemos. Então nós temos que analisar os resultados da nossa vida. Se nós estamos contentes com Ele ou não. Será que tudo que nós estamos produzindo, aquilo que nós estamos fazendo, realizando, seja ministerialmente, seja em família, você como um jovem que está buscando o seu espaço no mercado de trabalho, em uma faculdade ou no seu colégio, será que você está alcançando os resultados que você espera na sua vida? Então, a primeira coisa é você refletir nessa pergunta e entender que se a resposta não for muito boa ou positiva, é entender que o Senhor é poderoso para nos dar sabedoria para recuperarmos o tempo perdido. Amém? A leitura bíblica em classe desta lição que nós estudaremos, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e também no capítulo 42. São versículos que estão aí, são vários versículos dentro destes dois capítulos. O texto do dia que nós vamos estudar está lá em Joel capítulo 2, versículo 25. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. A síntese é, sem a ajuda de Deus, não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Então vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição aí, a nossa introdução, ela vem falar que nós temos que entender que o nosso tempo, ele é muito precioso, porque ele é dado por Deus. E se você lembrar, nós estudamos nas lições passadas a respeito da preguiça, nós falamos sobre o ativismo, sobre a ansiedade. A preguiça é aquela pessoa que deixa de fazer as coisas, né? Não quer trabalhar, não quer realizar algo, não quer produzir. O ativismo é aquela pessoa que ela acha que ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Ela não consegue fazer uma coisa de cada vez, com planejamento, ordenada. Não, ela quer realizar todas as coisas ao mesmo tempo. Esse é um grande problema também. E também nós estudamos sobre a ansiedade. 3 extremos: preguiça, ativismo e ansiedade. Ansiedade é sofrer hoje aquilo que ainda nem aconteceu, está programado ou está projetado para acontecer no futuro e você já está sofrendo antecipadamente. Você já fica ansioso, né? É aquela pessoa que não aguenta esperar, que não tem paciência. Esse é o ansioso. Qual é o problema da preguiça, do ativismo e da ansiedade? É que isso nos faz pecar. Isso nos faz pecar.
E o pecado, ele nos faz ficar parados no tempo. Esse é o problema do pecado. O pecado nos faz perder tempo. Então nós temos que entender isso. E o nosso objetivo aqui, você que é professor ou você que é um aluno da escola dominical, é entender que essas coisas nos faz ficar parados no tempo, nos faz pecar e nós devemos abandonar, né? Firmar a nossa vida em Cristo e principalmente aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Então a preguiça, o ativismo e a ansiedade nos faz perder as oportunidades que Deus nos oferece. É por isso que nós temos que recuperar o tempo perdido. E a primeira coisa é abandonar. Abandonar esses 3 tipos de coisas que nos faz pecar. E nós temos que entender que aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece, nós vamos conseguir isso através do equilíbrio, tá? Nós só recuperamos o tempo perdido sendo pessoas equilibradas. E o que é o equilíbrio? Equilíbrio é uma pessoa comedida emocionalmente. Equilíbrio é o estado mental equilibrado, né? Você tem uma mente equilibrada, sadia, é aquela pessoa que tem um autocontrole. Essa é a pessoa equilibrada. Então nós vamos conseguir sair desse extremismo, né, que é a preguiça, o ativismo e a ansiedade. Nós vamos conseguir abandonar esse tipo de coisa, firmados em Cristo e sendo equilibrado. E nós só conseguimos ser equilibrado, uma pessoa estável emocionalmente, né? Uma pessoa que tem um autocontrole, nós só conseguimos isso através da ajuda do Espírito Santo. Porque se você parar para refletir comigo, ser uma pessoa extremista, né, é muito fácil. Por exemplo, ser preguiçoso é fácil. Por quê? Ser preguiçoso não requer esforço nenhum, né? Ser uma pessoa muito ativa, né? Uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, também não é difícil. Por quê? Porque você não precisa parar para pensar, você não precisa parar para refletir, você quer realizar as coisas desordenadas, de forma acelerada, né? Ser ansioso também é muito fácil, não ter paciência. Então o extremismo é fácil, né? Ser extremista é fácil. O difícil é ser equilibrado. Por quê? Porque equilíbrio, ele requer esforço. Equilíbrio requer trabalho. Equilíbrio requer sabedoria emocional, sabedoria espiritual, sabedoria mental. E isso requer de nós sacrifício. Nós temos que buscar isso, trabalhar em prol disso, né? E nós só conseguimos isso através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que trabalhar para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então ser uma pessoa equilibrada não é simples. O extremismo é muito mais fácil. O equilíbrio requer de nós esforço. E nós só vamos recuperar o tempo que nós perdemos, né? O tempo que ficamos parados, sem produzir, perdendo o nosso tempo, nós só vamos recuperar entendendo que nós precisamos ser equilibrados. Deixe isso bem claro, você que é professor, na sua classe. Deixe isso bem claro que precisamos de equilíbrio para recuperar o tempo perdido. E nós só vamos conseguir isso através do Espírito Santo. O primeiro tópico da nossa lição, ele fala a respeito do tempo de recomeçar, tá? Tempo de recomeçar. E dentro desse tópico tem perdendo tempo, reconhecendo o tempo e também desistir jamais. Entendemos que temos que ser equilibrados. E quando nós somos equilibrados, nós entendemos que nós temos um propósito maior, superior. Um propósito que excede a todas as coisas. Excede a todos os planos, excede a todos os planejamentos da nossa vida, seja em qual área for. Nós temos um propósito maior. E nós só compreendemos isso através do equilíbrio. E de que propósito é esse que eu estou falando? É aquilo que Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 3,
e verso de número 8. E ele diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha o pensamento de Paulo. Paulo entendia que ele tinha um propósito superior a todas as outras coisas. Que propósito era esse? Ele entendia que a grandeza da sua vida era o conhecimento de Cristo Jesus. Ele tinha que conhecer a Cristo. Esse era o propósito maior na vida de Paulo. E quando ele comparava esse propósito com as outras coisas, Paulo dizia o seguinte: olha, conhecer a Cristo está num propósito tão grande, está num patamar tão elevado, que as outras coisas eu considero como perda de tempo. As outras coisas eu considero como esterco, porque o meu objetivo maior é ganhar a Cristo. Então nós temos que entender que o nosso propósito maior é conhecer a Cristo. O nosso propósito maior é ter comunhão com Deus. O nosso propósito maior é ser cheios do Espírito Santo de Deus, é ser salvos. O nosso propósito maior é crer em Cristo como o nosso Salvador. Esse é o propósito maior da nossa vida. Vocês lembram lá em Lucas capítulo 15 e verso de número 11 em diante? Nós vamos ler lá a respeito da parábola do filho perdido. Tá? Qual era o problema daquele jovem? Os irmãos vão ler que aquele jovem, ele chega para o seu pai e ele pede toda a sua herança, né? Ele pede aquilo que ele tinha direito na herança do pai. Tá? O pai ainda estava vivo, mas ele já quer a sua herança. Por quê? Porque ele quer viver a sua vida da maneira que ele acha correta. Ele quer viver a sua própria vida. Ele não quer estar debaixo da autoridade do seu pai. E esse é o grande problema. As pessoas hoje, elas não querem reconhecer a autoridade do pai. Foi o problema com o filho perdido. Ele não reconhecia a autoridade do pai mais. Então aquilo que o pai falava, aquilo que o pai fazia, aquilo que o pai ensinava, já não tinha mais valor nenhum para ele. Ele já não via autoridade no seu pai. É por isso que ele pede a herança e é por isso que ele quer ir embora da sua casa, na parábola do filho perdido. Então a primeira coisa que nós temos que compreender, jovens, nós temos que compreender que para nós entendermos esse propósito maior, nós temos que saber que Deus é a autoridade maior na nossa vida. E se Ele é a autoridade maior na nossa vida, nós temos que respeitar a sua autoridade. Nós temos que ouvir o que Ele tem para nos dizer. Nós temos que obedecer os seus mandamentos. Por quê? Porque já que eu entendo que eu tenho um propósito grande que é conhecer a Cristo, eu tenho que entender que a autoridade dele, ela é suprema na minha vida. E foi isso que o filho pródigo não fez. Foi isso que ele deixou de lado, a autoridade do pai. Não deixe a autoridade de Deus sair da tua história. Não deixe a autoridade de Deus ser deixada de lado. Porque se você deixar a autoridade de Deus, de compreendê-lo, de obedecê-lo, de ouvi-lo, de aplicar os seus ensinamentos, você vai deixar de entender o seu propósito maior. Né? Você não vai querer conhecer Deus, conhecer a Cristo, você vai deixar a salvação de lado, tá? Porque você deixou a autoridade de Deus. Você vai se afastar de Deus para viver a sua vida dissolutamente ou da maneira que você acha correta. Mas quando nós entendemos que Cristo é primordial na nossa vida, nós queremos a sua autoridade. Nós ouvimos o que Ele tem para
nos dizer. É interessante que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, verso de número 11, meus irmãos, ele vai dizer assim, ó, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Olha que interessante isso. Nós falamos sobre a autoridade de Deus. E quando nós temos a autoridade de Deus, nós não dormimos no tempo. Quando nós respeitamos a autoridade de Deus, nós não dormimos. Nós nos despertamos para a vida. Nós deixamos de perder tempo. É interessante isso, né? E o apóstolo Paulo vai dizer isso, vai dizer assim, ó, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Nós temos que compreender o tempo que nós estamos vivendo, né? Nós temos que compreender a sociedade, nós temos que compreender os perigos mundanos, nós temos que compreender as armadilhas que esse mundo nos oferece. Então nós vamos entender isso somente obedecendo a Deus, tendo comunhão com Deus, ouvindo a autoridade, né? Dando crédito à autoridade de Deus. Então nós vamos compreender o mundo em que nós vivemos. E aí ele diz assim, ó, quando vocês compreenderem este mundo, forem fiéis a Deus, vocês vão despertar do sono, né? Vão deixar de perder tempo. Vão deixar de fazer coisas que não frutificam, vão deixar de fazer coisas que não edificam, coisas que não abençoam. Isso nós vamos deixar de lado. Por quê? Porque a nossa salvação está muito mais perto do que quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Isso é interessante. A cada dia a nossa salvação está mais perto. E voltando ainda no pensamento do filho pródigo, do filho perdido, né? Lá em Lucas capítulo 15, verso 17, relatando essa parábola ainda, o próprio filho pródigo, depois que ele pegou a herança do pai, né? Porque ele já não queria mais a autoridade do pai na sua vida. E ele entendia que a autoridade do pai estava morta para ele. O pai dele era como se estivesse morrido, tá? Então ele pegou a sua herança, ele foi para um lugar longínquo, a Bíblia diz, né? Para um lugar bem distante, e lá ele desperdiçou toda a sua herança. Gastou o seu dinheiro de forma irresponsável, dissolutamente, do jeito que eu queria, do jeito que ele queria, esbanjou o seu dinheiro. Então, quando ele perde todo o dinheiro, e a Bíblia diz que ele vai parar numa situação terrível, né? Ele vai cuidar de porcos e ele deseja comer a comida dos porcos. É interessante que a Bíblia lá no versículo 17, o filho pródigo vai dizer o seguinte: caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Olha a expressão que ele fala, caindo em si. Ele despertou, ele acordou do sono que ele estava. E é isso que nós temos que entender. É despertar do sono, é acordar. E aquele jovem, ele acordou em tempo ainda, porque o seu pai ainda estava vivo, o seu pai ainda o esperava. E ele lembrou da vida maravilhosa que ele tinha, e não só ele, como os empregados do seu pai. Então é isso que nós temos que fazer, é cair em si, é acordar para o propósito maior, né? Acordar para entender que o nosso objetivo é honrar a Deus, é adorar a Deus, e nós temos que acordar. Infelizmente, hoje, nós vemos muitos jovens que estão dormindo na sua trajetória. O versículo 18, ainda falando da parábola do filho perdido, ele vai dizer que, ele diz assim, ó, eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele se colocou no caminho. Ele não só caiu em si, despertou do sono, mas ele se colocou no caminho, né, para voltar para a casa do pai. Ele se colocou no caminho para voltar para a casa do seu pai. E ele entendeu que a casa do pai era o melhor lugar. E o que ele tinha feito era uma grande besteira. Ele trocou a casa do pai por uma aventura, por
coisas passageiras, por emoções passageiras, mas ele acordou no tempo certo. Ele caiu em si e ele se colocou no caminho para voltar à casa do Pai. E eu quero dar um conselho para os jovens, eu quero pedir para o professor alertar os jovens aí na sala de aula a entender que Deus é poderoso para restituir o tempo perdido. Nós temos que entender que o nosso propósito maior é adorar a Deus, é servir a Deus, é estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, nós acordamos, nós caímos em si, nós entendemos que Deus é o melhor para a nossa vida e o mais importante é colocar em prática. É fazer o que o filho perdido fez. Se colocou no caminho para voltar. Se coloque no caminho para deixar de perder tempo. E tem muitas coisas que roubam o nosso tempo. Coisas infrutíferas, por exemplo, amizades. Amizades que não trazem nada de bom. Amizades que levam você só por caminhos ruins ou para caminhos ruins. Desperte disso. Amigos que não trazem coisas boas para a sua vida. Amigos que só te fazem pecar. Amigos que só te levam à desobediência. Corte os laços. Corte esse tipo de amizade. Deus tem amizades verdadeiras para você. Deus tem amizades puras para você. Amizades que traz crescimento para a sua vida. Outra coisa que nos roubam a presença de Deus. Roubam o nosso precioso tempo. Sabe o que é? Namoros mundanos. Tá? Muitos jovens hoje vivem namoros mundanos. Namoro com imoralidade. Isso só está fazendo você perder tempo. Você está parado no tempo. Você não vai progredir com um namoro assim. E se progredir, você vai colher os frutos de um namoro que não agrada a Deus. Ou você conserta o seu jeito de namorar, a sua maneira de namorar, ou rompa os laços desse namoro mundano, desse namoro que não honra a Deus, que desobedece os mandamentos de Deus. Outra coisa que eu anotei aqui, que nos faz ficar parados no tempo, que não nos coloca no caminho do arrependimento para encontrar Jesus, ou encontrar a autoridade no nosso Pai, que é Deus, é o divertimento ilícito na internet. Cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Jovens que passam o dia na internet se divertindo com coisas ilícitas, com coisas que não trazem edificação, como, por exemplo, a pornografia. Isso é uma grande perda de tempo, vai destruir a tua vida, vai destruir a tua mente, vai destruir o teu emocional. Você vai ter dificuldades para se relacionar, porque a pornografia, ela traz esse prejuízo para a nossa vida. Além de ser um pecado muito sério, traz prejuízo para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Você vai ter dificuldades de se relacionar. Por quê? Porque a sua mente vai estar poluída por esse tipo de coisa. Então, o divertimento ilícito na internet tem prejudicado a vida de muitos jovens. Então vamos nos pôr no caminho igual o filho perdido, mas no caminho contrário a essas coisas, o caminho do arrependimento. Amém, meus irmãos? No ponto 2 da nossa lição, ele fala sobre a restituição do tempo. Eu anotei aqui, o teólogo Agostinho, ele disse a seguinte frase: o passado, o presente e o futuro são para Deus a mesma coisa. Olha que coisa interessante a gente pensar. O passado, o presente e o futuro para Deus são iguais. É a mesma coisa. Porque o nosso Deus é o criador desse tempo. Ou seja, ele tem domínio sobre tal. Tem domínio sobre o passado, tem domínio sobre o presente e tem domínio sobre o futuro. E se ele tem domínio, quer dizer que ele tem poder. Mesmo que por falta de sabedoria, por aquele período de ignorância, né, que a Bíblia diz até que Deus não leva em conta o período de ignorância. Mesmo diante disso tudo, se você despertar, Deus é poderoso para restituir o tempo perdido, porque Ele é o dono do tempo.
Ele é o dono do tempo. E Deus tem sempre o melhor para nós. Em João, capítulo 5, verso de número 1 ao 15, vai contar ali, é um texto muito conhecido, mas relata ali aquele episódio no tanque de Betesda, onde havia um paralítico. O verso 7 diz assim: disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água está agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha que interessante, havia um paralítico, ele estava num tanque, e esse tanque era conhecido como tanque de milagres, né? Porque a Bíblia relata que descia um anjo lá, e quando esse anjo movia as águas, a primeira pessoa que entrasse no tanque, em Betesda, ele era curado. E aquele homem era paralítico, e ele diz para Jesus o seguinte: olha, não tem ninguém que me ajude a entrar nesse tanque, eu não tenho condições de entrar sozinho. Irmãos, Deus é o melhor para restituir o tempo perdido. Aquele homem estava naquele tanque, ou à beira daquele tanque, há quase 40 anos. 38 anos naquele tanque para tentar entrar para ser curado da sua paralisia. E quando Jesus chega ao lado dele, é interessante que ele não reconhece ou ele não sabe quem é Jesus. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, ninguém me ajuda. Ele vai depositar a sua esperança nos homens. Ele coloca a sua esperança nas pessoas, né? Então ele quer restituir o tempo perdido dele, 38 anos ali diante daquele tanque. Ele quer restituir o tempo perdido dele, colocando a esperança em um homem, em uma pessoa que pudesse ajudar. E ele estava ali há muitos anos e ninguém o ajudava. Porque um dos maiores erros do ser humano é depositar a sua esperança nas pessoas. É acreditar que as pessoas têm poder para ajudá-las, para abençoá-las. E deposita toda a sua esperança nas pessoas, neste mundo, neste plano material. E infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas vivem nessa condição. Às vezes depositam toda a sua esperança no carro que tem, na casa que tem, na família que tem, na namorada que tem, nos amigos que tem, e deposita toda a sua confiança e a sua esperança nos homens ou nas pessoas, no ser humano. Só que um grande problema disso é que nós nos decepcionamos. Sabe por quê? Porque o ser humano é falho, o ser humano erra, o ser humano tem defeitos. Mas aquele homem, ele estava diante de Jesus. E Jesus cura aquele homem sem entrar no tanque de Betesda, sem tocar nas águas como todos faziam ali. Jesus cura ele simplesmente dizendo para ele levantar, tomar a cama dele e caminhar. Jesus é poderoso para nos abençoar. Às vezes nós colocamos toda a nossa esperança em planos humanos, em estratégia humana, em coisas dos homens, coisas dos seres humanos, e esquecemos que nós temos algo maior na nossa vida, jovens. Nós temos Deus. Então deposite a sua esperança em Deus. E Ele nem vai usar as estratégias do mundo. Ele não vai usar as coisas do mundo. Ele vai colocar coisas novas para vocês. Ele vai dar estratégias novas, coisas que mostra que Ele é Deus. Então, deposite a sua confiança em Deus. Você quer recuperar o tempo perdido? Você quer restituir o tempo que você perdeu? Coloque a sua esperança em Deus. A escolha é sua, a escolha é nossa. Em quem nós depositamos a nossa esperança? Em Deus ou nos homens? Interessante nós observarmos nesse tópico 2, que fala a respeito da restituição do tempo, é interessante nós observarmos que aquele homem esperou, aquele paralítico, esperou por 38 anos. Sabe por quê? Porque esperar cansa. Esperar cansa demais. Você já foi para a fila de um banco e aquela fila interminável
Cansa, não cansa ficar ali esperando até chegar a sua vez? Cansa demais. Já foi fazer uma consulta médica ou um exame médico e aí você recebe o exame, só que nós não temos condições de abrir e entender o exame, e aí o retorno no médico está marcado para daqui uma semana, e nós ficamos ansiosos, né? Esperando chegar a data para ver se deu algum problema naquele exame. Por quê, irmãos? Porque esperar cansa. Esperar traz angústia. Não é gostoso esperar. Esperar nos traz a sensação de desespero, de impotência. É por isso que o crente não pode esperar. Aquele paralítico estava há 38 anos esperando e estava decepcionado, estava cansado, né? Por quê? Porque ele estava esperando nos homens, né? Mas nós temos que entender que o crente não espera, o crente tem esperança. Porque quem tem esperança não espera sentado. Quem tem esperança está em movimento. Vocês lembram de Abraão? Deus prometeu um filho para ele, né? E esse filho chegou quando ele tinha 100 anos de idade. Olha que coisa. Ele teve que esperar muito tempo. Só que o interessante é que Abraão esperou com esperança, mesmo olhando para o seu corpo, mesmo olhando para a corrupção que o corpo dele já tinha, né? A corrupção no sentido do tempo, né? Ele olhou para o corpo dele, mesmo entendendo que não tinha mais como ter filho, ele acreditou, ele teve esperança. Por quê? Porque a esperança dele não estava nos homens, a esperança estava em Deus. Lembra de Moisés? Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto, aprendendo os desafios do deserto, para depois ser chamado por Deus. Esperou muito tempo, mas esperou com esperança. E quando você espera com esperança, você não fica parado, você não fica prostrado, você tem ações, você está em movimento, porque a esperança, ela nos coloca em movimento. Só que deposite a sua esperança em Deus. Então, jovens, para restituir o tempo perdido, coloque a sua esperança em Deus. Seja cheio de esperança. E a principal esperança na vida do crente é a salvação. Amém? Tópico 3 da nossa lição, caminhamos para o final aqui. Um jovem parado no tempo. Aí o ponto 1 diz, um terrível engano, aprendendo com o erro e seguindo em frente. Quero deixar um texto para a gente refletir no tópico 3, um jovem parado no tempo. Efésios capítulo 5, verso de número 16, diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque o mundanismo quer roubar o nosso precioso tempo. Efésios capítulo 5, 16. Remindo o tempo, portanto os dias são maus. Remir o tempo quer dizer aproveitar o máximo cada oportunidade. E um jovem parado no tempo não aproveita a oportunidade. Porque quem está parado no tempo não vê a oportunidade passar. Porque a oportunidade passa, né? E você só vai ver se você estiver caminhando, né? Se você estiver em ação. Aí você vai ver as oportunidades e vai ter condições de aproveitá-la. O problema é que o jovem para no tempo e não vê a oportunidade passar. Quando nós vemos então lá em Efésios 5:6, remir o tempo que Paulo está dizendo, Salomão também usa a mesma expressão, remir o tempo, quer dizer aproveitar o máximo cada oportunidade que essa vida nos oferece, tá? Porque os dias são maus, ou seja, o mundo quer roubar as suas oportunidades. O mundo quer tirar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. E sabe qual é a melhor maneira de aproveitar as oportunidades? Sabe qual é a melhor maneira de enxergar os planos de Deus na nossa vida? É o planejamento. Planejamento.
Jovens que se planejam, enxergam as oportunidades. Então nós temos que nos planejar para enxergar a oportunidade. Primeiro lembrando, estamos caminhando para o final aqui. Só lembrando que nós já falamos para concluirmos a lição. Lembrando que nós temos um propósito maior. Qual é esse propósito maior? É servir a Deus, adorar a Deus, crer em Jesus como nosso Salvador, ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com Deus. Esse é o nosso propósito maior. E entendendo isso, nós vamos ter esperança que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E se Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas, nós aproveitamos as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Nós agarramos essa oportunidade, porque entendemos que os nossos dias são maus. Os dias são do maligno, do mundanismo, das coisas que nos desviam dos caminhos do Senhor. Então, quando Deus coloca essas oportunidades, nós a agarramos. E nós agarramos essa oportunidade quando nós planejamos a nossa vida. Jovem bem-sucedido é aquele jovem que planeja. Ele planeja a sua família. Ele ainda não namora, ele ainda não está pensando em casamento, mas ele já está planejando. Ele já ora para como a sua esposa deve ser. Ele já ora para Deus colocar a pessoa certa no caminho dele. Ele já ora para que os seus filhos sejam abençoados. Ele se planeja para que quando acontecer, quando chegar a oportunidade, ele está preparado. Ele planeja a sua profissão. Ele ainda está estudando no ensino médio, no ensino fundamental, mas ele já está planejando, talvez fazendo um cursinho pré-vestibular, mas ele já está planejando como vai ser a sua profissão. Então ele já está fazendo hoje aquilo que ele vai alcançar amanhã, as oportunidades que Deus vai colocar na vida dele. E entenda uma coisa aqui, jovens, e professores, deixa isso bem claro para os nossos jovens. Deus sempre coloca as melhores oportunidades na vida daqueles que creem. Por mais que você passe por luta, você vai passar por lutas. Por mais que você enfrente desafios, você vai enfrentar desafios. Por mais que a caminhada não seja fácil, para pensar no apóstolo Paulo. Ele tinha um propósito a ser cumprido. Ele tinha um plano a ser realizado, que era pregar o evangelho para todos aqueles que quisessem ouvir, os gentios, os judeus, enfim. Ele tinha um plano de pregar o evangelho, um chamado para pregar o evangelho. Agora, pare para pensar na vida de Paulo, o que ele passou. Paulo foi apedrejado, bateram em Paulo, Paulo foi picado por cobra, enfrentou naufrágios, Paulo foi criticado, zombado, enfim, passou por muitas lutas, mas Paulo pôde chegar no final da sua trajetória e dizer que ele cumpriu a vontade de Deus. Então, se planeje, jovens. Paulo planejou tudo aquilo, Paulo estudou, Paulo obteve conhecimento, Paulo se preparou para fazer a vontade de Deus. E nós temos que partir do mesmo princípio. Se prepare para a sua profissão, para a sua família, para o seu lazer, para as suas realizações, para o ministério. Esteja sempre preparado. Não perca tempo com coisas fúteis, inúteis, que não te levam a nada. Vou dar um exemplo aqui e finalizo de uma aula que eu já dei. Foi a primeira aula que nós falamos dos jovens, né? Que nós falamos sobre o tempo, né? Que foi a primeira lição. E eu me lembro de ter dito o seguinte, que tem muitos jovens hoje desperdiçando o seu tempo numa rede social. Ele passa o dia todo acompanhando vídeos de pessoas, ou seja, ele vive a vida dos outros e esquece de viver a sua própria vida. Isso é perder tempo. Isso é deixar o planejamento de lado. Pare de perder tempo com coisas ruins. A internet é maravilhosa. Tem coisas boas na internet. Tem vídeos que nos trazem edificação, ensino, é claro que tem. Mas a vida não é só a internet.
A vida não é só rede social. Você tem uma vida para viver. Então planeje ela, planeje a tua história e seja cheio do Espírito Santo, que Deus vai colocar as melhores oportunidades para você que é filho de Deus. E eu vou ler a conclusão. O tempo pertence ao Senhor e não existe tempo perdido quando estamos junto a Ele, fazendo a sua vontade. Perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. O tempo pertence a Deus, então viva de acordo com a autoridade de Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer refletir e compartilhar a lição de número 6 com todas as pessoas que acompanham este canal do pastor Edivaldo Bueno. Um grande abraço e Deus abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus. Amém.